A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Quero compartilhar com você uma palavra que se encontra aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 18 até o 20. No contexto da palavra está em carta à igreja em Tiatira. Versículo 18 diz assim: Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve estas coisas. Diz o Filho de Deus, aquele que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao bronze polido. Versículo 19: Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Versículo 20: Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher, por nome de Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vou repetir o versículo 20. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher, por nome de Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. O tema, em nome de Jesus, dessa palavra se chama discernimento. Vou repetir. O tema desta palavra se chama discernimento. Escuta aí. O nome Jezabel significa Baal exalta ou Baal é o meu marido. Vamos lá. O espírito aqui de Jezabel, como é denominado o comportamento que perturba muitas igrejas, o Senhor Jesus disse que esse tipo aqui de atitude não deve ser tolerado na sua igreja. Contudo, em quase todas as comunidades cristãs existe uma Jezabel que a si mesmo se declara profetiza. E com isso engana aqui muitas pessoas. Este espírito aqui impede o crescimento da igreja, que precisa ser derrotado para que a comunidade da fé seja abençoada. Elias, uma certa vez, fugiu com medo das ameaças de Jezabel. Primeiro livro de Reis, capítulo 9, do versículo 1 ao 10. E o pastor da igreja de Tiatira parece que tolerava os erros de uma pessoa como Jezabel. Tanto o profeta como o pastor foram desafiados a enfrentar a este espírito e vencer através do poder de Deus. Isso mostra que não precisamos ter medo. Olha só o que diz aqui em 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu nenhum espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Escute, a primeira coisa que essa mulher fazia na igreja, o qual esse pastor da igreja de Tiatira tolerava: prostituição. Jezabel aqui era uma mulher vaidosa, 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Acostumada aqui a conquistar os seus interesses através da sedução. Na Bíblia, o termo prostituir-se tem um significado geralmente de infidelidade, tanto conjugal como espiritual. Quando uma pessoa não é fiel a Deus, ela está se prostituindo. Porque a Bíblia diz em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores. Jezabel praticava tanto o ato de prostituição como o ato de feitiçaria. 2 Reis, capítulo 9, versículo 22. Em várias igrejas, o espírito de Jezabel entra através das pessoas que não estão com a sua vida no Senhor. Por isso, precisamos tomar cuidado com quem colocamos diante do altar para ministrar a palavra ou para louvar, tornando-se indispensável um padrão moral para quem estiver à frente da igreja. Isso não é legalismo, mas uma necessidade. Uma pessoa que está em pecado ou fornicação ou amaziada não está preparada para ensinar, e sim precisa ser restaurada. Devemos fazer isso com amor, com muita paciência, nunca explodir ninguém em público, expondo ninguém em público. Além dessa situação, ainda existe a prostituição aqui espiritual, que essa mulher, se declara profetisa, fazia com que o pastor e o povo daquela igreja em Tiatira
naquele tempo. Muitos membros da igreja são infiéis ao seu pastor e à sua comunidade onde congrega. Pessoas assim pulam de galho em galho, procurando onde tem algo que lhe agrada. Cada dia procura uma igreja, um pastor que faça a sua vontade. O espírito de Jezabel faz com que os líderes falem mal do seu pastor, traindo aquele que abençoa e luta. Vou repetir uma coisa aqui em nome de Jesus. Não tolere a prostituição em sua igreja. A segunda coisa aqui que esta mulher, por nome de Jezabel, fazia na igreja de Tiatira, se chamava idolatria. Outra que característica do espírito de Jezabel é a idolatria. Jezabel aqui fazia que o povo deixasse de adorar a Deus e adorasse a ídolos, ou seja, a Baal. Tinha um exército de profetas chegando ao número de mais de 850 homens sustentados por ela para cultuar deuses estranhos. Primeiro livro de Reis 18, versículo 19. A idolatria é tudo o que toma o lugar de Deus. Tudo aquilo. Pois o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Isaías 43, versículo 8 diz isso. No mundo gospel atual existe muito aqui onde o nome de personalidades mais artísticas do que religiosas se sobrepõe nas igrejas locais. O espírito de Jezabel entra com a idolatria do cantor, do pastor, principalmente a idolatria denominacional. A religiosidade faz com que o membro da igreja seja mais o que diz a sua denominação ou líder do que a própria Bíblia diz. A idolatria na igreja engana muitos bens daquele que estão cegos espiritualmente, pensando que tudo está perfeito, é que o seu líder ou a denominação não tem defeito. Alguns membros aqui, talvez até da igreja, fazem pior, idolatrando um líder que não é de sua comunidade, em detrimento daquele que está ali no dia a dia, conhecendo os problemas, dificuldades do lugar onde as pessoas estão vivendo. Com isso vêm as comparações, as cobranças indevidas. Com o tempo, essas pessoas se decepcionam e ficam frustradas, pois sua fé não era somente em Deus em si. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus 15, versículo 9. Doutrinas que são ensinamentos de homens e de demônios. Vou repetir. Mateus capítulo 15, versículo 9. Doutrinas que são ensinamento de homens e de demônios. Não é a doutrina de Cristo, ou seja, não é essa doutrina, é de homem, é de demônio. A terceira coisa que Jezabel fazia com a igreja, com o pastor, com os irmãos que estavam sendo seduzidos para a prostituição e idolatria, se chamava manipulação. Jezabel era manipuladora, queria que tudo fosse do seu jeito. Seu próprio marido, Acabe, disse assim, Acabe que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, instigava ele. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 25, diz isso. Por querer aqui controlar tudo ao seu redor, Jezabel também era invejosa. Certa vez, armou uma mentira para matar um homem chamado Nabote, só porque Acabe queria o seu terreno. Então tirou e via a prosperidade do homem inocente. 1 Reis 21, versículo 5 ao 15. Essa história aqui de Nabote é uma das histórias mais tristes da Bíblia do Velho Testamento. Quem manipula pessoas faz coisas terríveis, sendo capaz de tudo para alcançar os seus objetivos ou sonhos. Com mentira, traição e vingança, uma pessoa manipuladora mente para conseguir o que deseja, trair ou apunhalar os outros pelas costas e se vinga de quem não fizer a sua própria vontade. É isso que Jezabel fez com Nabote. O espírito aqui de Jezabel entra em muitas igrejas através de pessoas que querem mandar em tudo na congregação. Algumas dessas pessoas já exercem funções, autoridade profissionalmente, reflete isso dentro da igreja, achando que pode dar ordens ao irmão como se fosse um empregado ou subordinado do trabalho. Contudo, existem casos de pessoas que não se realizam profissionalmente ou até na família foram denominados. Parece que se alguém dentro da igreja assumindo a função onde possam sobressair sobre os outros. A igreja não é lugar de maltratar ninguém, e sim de demonstrar amor, companheirismo. Se alguém tem um título de poder na sociedade, isso fica ao lado de fora, dentro da casa de Deus. Somos todos irmãos, devemos servir uns aos outros. Olha só o que diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 13.
Servi, pois, meus amados irmãos, uns aos outros em amor. Por isso devemos ter cuidado ao colocar alguém na liderança que não trata bem os irmãos. Também é preciso ter cuidado com os sistemas políticos que entram dentro da igreja. Vou repetir uma coisa aqui: não tolere a manipulação dentro da igreja. Quarta e última coisa para nós encerrarmos aqui. A quarta coisa que Jezabel fazia com o povo da igreja de Tiatira chamava-se perseguição. Jezabel perseguiu aqui os profetas do Senhor ao ponto de muitos tiveram que se esconder por um determinado tempo. 1 Reis, capítulo 18, 4 e 13. Muitos profetas foram mortos por Jezabel e o próprio Elias foi ameaçado por ela. 1 Reis 19, versículo 2. Um dos motivos desta perseguição é porque os profetas de Deus falavam a verdade, não aquilo que Jezabel e Acabe queriam ouvir. Segundo livro de Reis, capítulo 3, do versículo 13 ao 14. O espírito aqui de Jezabel pode ser percebido em igrejas onde pessoas são perseguidas. Existem comunidades onde tudo já está estabilizado, que quando um homem ou uma mulher que Deus ali coloca, que Deus dá direção para propor as mudanças, passa a ser perseguido, a inveja, a briga, pode fazer com que os líderes da igreja sejam perseguidos nas igrejas. Espiritualmente falando, uma das causas da perseguição é que líder enfrenta coisas demoníacas e luta contra as forças do mal. Por isso o inimigo usa pessoas para persegui-lo. Enfrentar a perseguição aqui extrema de pessoas ou situações que vêm de fora da igreja é algo normal. Entretanto, a pior coisa é ser perseguido pelos irmãos. Esta é uma das estratégias do inimigo para enfraquecer a sua igreja. Olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 12, versículo 25. Um reino dividido não subsistirá. Vou repetir, Mateus capítulo 12, versículo 25. Um reino dividido não subsistirá. Tome cuidado com pessoas que falam mal ou que perseguem você ou líderes, pois estão sendo usados pelo espírito de Jezabel e dando lugar ao inimigo. Olha aqui, em nome de Jesus que eu vou falar. Não tolere a perseguição em sua igreja. Conclusão. O fim aqui da vida de Jezabel foi muito terrível e trágico. 2 Reis, capítulo 9, do versículo 36 ao 37. A personagem aqui do Apocalipse, chamada de Jezabel, também foi avisada e Jesus lhe deu tempo para que se arrependesse. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Caso contrário, sofreria muito ao ponto de ser tratada pelo Senhor Jesus no leito de enfermidade. Seus filhos ou seguidores também seriam exterminados pelo próprio Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 22 e 23. Então, se em sua igreja há esse tipo de comportamento, deixe Deus cuidar, deixe Deus trabalhar, pois Ele vai separar o joio do trigo. Mateus capítulo 3, do versículo 36 ao 30. Versículo 36, Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 40. Confie nas promessas de Deus, que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Salmos capítulo 1, versículo 5. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possam te abençoar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.